abençoe a vida de vocês. Vão chegando aí. Salmo 51, versículo 6. Se você tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, Salmo 51, versículo 6. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Esse é o Salmo 51. É o famoso salmo do arrependimento de Davi sobre o pecado que ele tinha cometido, o adultério e o assassinato, né? Adultério com Betseba e o assassinato de Urias. Então, este Salmo 51 é um desabafo de Davi sobre o arrependimento dele. Ele está dizendo como que Deus tem alegria na verdade, né? E fala que a sabedoria ela está escondida no recôndito, ali no íntimo do nosso ser, né? Então, eu queria trazer para você hoje essa conversa de que Deus ele nos confronta com a verdade dele para que a gente adquira sabedoria. Então tem muitas coisas na nossa vida que a gente não tem, às vezes a gente não tem noção de que nós precisamos olhar para dentro de nós e entender o que a gente está fazendo de errado, entender o que a gente precisa mudar, qual é a verdade que a gente não está enxergando. E muitas vezes o que a gente acredita que está fazendo certo, que está fazendo que tá tudo certinho, nós fazemos adaptações, às vezes, de coisas que a gente sabe que tá errado, mas a gente faz umas adaptações, nós fazemos uns arranjos. Não, mas se eu não fizer tanto desse jeito, tão descarado, tá. Aí, de repente, nós somos confrontados no nosso dia a dia. Como que nós somos confrontados com algo que nós precisamos mudar lá dentro, lá no fundo? Aqui fala que a sabedoria ela está no recôndito, no íntimo. Tem uma sabedoria lá dentro que Deus quer revelar para nós. Mas ela está tão escondida porque nós fizemos tantas adaptações que às vezes, se alguém chegar pra gente, apontar o dedo pra gente dizer, você é errado nisso, a gente é capaz de se encher de ira e de raiva e falar, não, você está enganado, eu não sou assim. Eu não sou estourado, eu não sou nervoso, eu não sou isso. Eu não sou mentiroso, eu não sou falso. Mas Deus usa algumas situações para nos confrontar. E Deus usa situações que nos incomodam profundamente. Se você olhar para a vida de Davi, ele era alguém já estratégico em guerras. Ele já tinha vencido muitas guerras. Por que que aquele dia que ele olhou para Betseba e a desejou aquela mulher que não era dele? Por que que ele estava ali se o exército dele estava em guerra? Por que que ele não estava na guerra também? Não fala que ele estava doente, não fala que ele estava cansado. Fala simplesmente que o exército estava em guerra e ele estava lá. Porque, na verdade, ele já era alguém tão famoso em suas vitórias, ele já sabia como fazia. Ele sabia como fazer para vencer uma guerra. Então ele chegava, os soldados falavam, contra quem mesmo a guerra hoje? A guerra hoje é contra... é fácil, ó, vocês vão fazer assim, Natan, Joabe, né? Pegava ali os generais e falava, isso aqui vai ser fácil. Eu nem vou precisar ir. É isso aqui, ó. Davi já sabia a receita do bolo de como vencer uma guerra. Então ele não foi, porque o exército dele daria conta. Era algo que ele já era tão acostumado a vencer, a ganhar, aquilo era tão trivial. Ele falou, não, gente, só vocês vão fazer isso aqui, não tem nem necessidade de ir, eu tenho que ir. Mas muitas vezes é isso que a gente faz, a gente foge das nossas guerras e batalhas porque a gente já sabe como é que vai fazer, a gente já sabe como é que vai resolver aquele problema. Então a gente vai fazendo adaptações na nossa vida e sem perceber nós vamos nessas adaptações pecando, cometendo alguns pecados. E esses pecados a gente vai justificando. Não,
Isso aconteceu por causa disso. Olha, eu sou desse jeito porque meu pai e minha mãe me abandonou lá atrás. Então, aí, por isso que a gente vai justificando as nossas escolhas. Nós vamos pegando Deus, pegando a Bíblia e vamos adaptando. Só que essas adaptações nos fazem cometer pecados. E esses pecados de início, de começo, eles não nos deixam triste. A gente não sente falta da presença de Deus, a gente não acha que eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo. Só que essas mentiras, elas vão nos afastando do nosso alvo. Essas pequenas adaptações que a gente vai fazendo, eu agi desse jeito por causa disso. Porque às vezes você fala assim, mas é porque meu pai e minha mãe me abandonou na infância. Aí Deus pega a palavra dele e fala assim, mas eu te acolhi. Seu pai e sua mãe te abandonou. Ainda que eles te abandonarem, eu vou te acolher. Ah, mas eu agi desse jeito porque aconteceu isso, mas Deus fala, mas eu estou aqui para suprir essa necessidade que você tem. Então você não precisa fazer coisas erradas para justificar algo errado que alguém fez em você. E essas pequenas mentiras, essas pequenas adaptações, coisas que você olhava, você falava assim, nunca na minha vida eu vou fazer um negócio desse. De repente você acha justificativas até na Bíblia. Para poder, você pega versículos para justificar suas escolhas erradas. Aí você fala assim, Fernanda, mas você está chamando pecado de escolhas erradas? Sim, pecados. Tá certo que às vezes você decide algo errado que não é pecado. Tem muitas escolhas que a gente faz, às vezes é errado, que não é pecado. Mas eu estou dizendo tudo. Escolhas erradas, pecado. Pecado é pecado, que nos afasta da presença de Deus. Então, de repente, você está vivendo uma vida e do nada você não consegue mais ter alegria nas coisas. O dia mal chega, você não tem força para lidar com ele. E aí você clama pela presença de Deus, mas Deus está te confrontando, porque você precisa ir lá no seu íntimo, ser confrontado com as coisas que você permitiu lá atrás. Tem coisas que você precisa ser confrontado. E Deus usa as coisas que te incomodam para confrontar você. O que eu quero trazer para você é o seguinte: Deus não vai usar algo que não incomoda seu coração para te confrontar. Deus vai usar a sua história, algo na sua história, para confrontar você. Então, quando você está indignado com algo que está acontecendo, ou na política, ou na religião, ou na TV, alguma coisa que arde seu coração, você fica super indignado. Eu não sei quem foi que disse isso, mas eu já ouvi alguém dizer assim, se doeu, pega, toma que é teu. Então, tem muitas coisas que talvez hoje você esteja indignado. Há uma sabedoria escondida nesse seu incômodo, nessa sua indignação. Deus está falando com você. Isso que você está querendo tanto que o outro mude, que você está indignado porque o outro não está mudando, porque o outro fez isso. Deus tem uma sabedoria escondida nessa sua indignação para te confrontar. Por que você está tão nervoso com algo que alguém fez? Por que isso está te deixando tão indignado? Existe um confronto de Deus com você. Deus quer mostrar para você uma sabedoria escondida. Aí, nessa sua raiva, nesse seu nervoso de ver uma situação dessa acontecer, presta atenção, Deus quer confrontar você. Existe um pecado aí que você precisa encará-lo, confessá-lo, pedir perdão para Deus. E nessa confissão, Deus tem uma sabedoria escondida para você dar o fruto que você nasceu para dar, o fruto que você nasceu para produzir. Muitas vezes você tem olhado pessoas rompendo, pessoas prosperando, e você fala, mas comigo nada acontece, nada rompe. Deus tem uma sabedoria escondida te confrontando aí. Você precisa, lá no oculto com Deus, no secreto, dizer, Deus, por que eu tô tão decepcionado com o outro? Por que eu tô com tanta raiva de fulano? Me mostra qual é a sabedoria, o que eu preciso confessar aqui. Então, assim, o profeta Natan, ele foi extremamente estratégico quando foi confrontar Davi. Ele podia ter contado a história de um fazendeiro, de um agricultor. Ele podia ter contado uma história de um ambulante.
Ele podia ter contado a história de um criador de cavalos. Ele podia ter contado a história para poder confrontar Davi sobre o pecado dele com Betseba e o assassinato do marido dela. Natan podia ter confrontado ele com qualquer outra coisa. Mas Natan usou a história da ovelha. Por que, gente, que Natan usou a história da ovelha? Porque o início da vida de Davi, ele começou como pastor de ovelhas. Ele sabia como que era criar uma ovelhinha, como que era cuidar de uma ovelha. Ele tinha amor pela ovelha e ele tinha um coração que viveu anos e anos cuidando de ovelhas. Então, o profeta Natan foi estratégico. Então, o que eu quero dizer para você? Que Deus tem a estratégia perfeita para confrontar o seu pecado, para fazer com que você entenda onde que você errou, onde você falhou, onde você pecou, onde você precisa pedir perdão, confessar, para que você viva com prosperidade daqui para frente, sabe? Às vezes nós queremos muito que o nosso filho mude, que a nossa filha mude, que o nosso cônjuge mude, nós queremos que as pessoas mudem, e às vezes você percebe, você viu que alguém pecou, e você quer que aquela pessoa reconheça que pecou, peça perdão, confesse, e aí você chega na cara dela e fala assim, ó, você pecou, você tá em pecado. Posso falar pra você, essa pessoa não vai te escutar. E pode ser que essa pessoa nunca mais fale com você. Quando nós apontamos a vida das pessoas, o pecado das pessoas, e falamos, você tá em pecado, nós não temos o poder de causar dentro da pessoa a vontade de mudar, o arrependimento. Mas quando Deus fala, ninguém resiste ao toque de Deus, porque Deus, ele mexe na sua história, ele mexe na sua essência. Para ele confrontar você com o seu pecado, ele não pega algo da vida de outra pessoa, ele não te joga na cara, ele pega a sua história, algo que realmente vai mexer com você para mostrar, olha, é você que está nesse lugar. É tão maravilhoso quando Deus fala, porque além dele mostrar para nós onde pecamos, ele coloca dentro de nós vontade de mudar. E mais, nos dá o poder de mudar. Então, muitas vezes você está querendo que pessoas mudem, que saiam do pecado. Você não tem o poder de gerar no coração daquela pessoa a vontade e nem o poder de mudar. Ela vai ficar só com mais raiva de você ainda. Por isso que você precisa de uma estratégia de Deus para alertar alguém que está em pecado. Você precisa ir na força de Deus, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que sonda os corações, sabe exatamente o que deve ser falado numa conversa, para que a pessoa, além de enxergar o próprio pecado, ela ter vontade, porque a Bíblia fala que é Deus quem efetua tanto querer quanto realizar. Então Deus ali usou o profeta Natan, que Natan podia ter chegado já com os 2 pés no peito de Davi. Que isso, Davi, que você fez? Olha, você adulterou com a Betseba e você ainda matou o marido dela. Natan não foi com 2 pés no peito, acusando, apontando. Natan foi cheio da presença de Deus, contar uma história para Davi, contar uma parábola ali para Davi, algo que o Espírito Santo sabia que ia fazê-lo ser confrontado na sua própria miséria. E aí, Natan, eu vou, aqui é rapidinho, passa rapidinho, mas está registrado em 2 Samuel 12, de 1 a 9. Natan chega para Davi, ao invés de chegar já, você errou, você está em pecado. Ele chegou, olha, um rico, Natan chegou para Davi e falou assim, olha, um rico possui inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia no seu copo e até adormecia nos seus braços e a considerava como carne da sua carne. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis pegar nenhuma das suas próprias ovelhas ou dos seus muitos bois a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e serviu ao visitante. No mesmo instante,
Davi se encheu de ira, ficou indignado contra aquele forasteiro e afirmou a Natã: juro por Deus, em nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece pena de morte. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeira, porquanto esse homem ajusta misericórdia. Assim, e então Natã revelou a Davi: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Então hoje eu queria trazer para você isso. Deus criou a mim e a você para viver para a glória dele. Existem frutos na sua vida que é só você que pode dar, que é só eu que posso dar esses frutos. E a Bíblia diz que todos os frutos que nós damos, nós glorificamos a Deus pelo fruto. Nós fazemos aquilo com que nós nascemos para fazer. Nós damos frutos e esses frutos glorificam a Deus. Lá em Efésios 1:12 fala que Deus nos criou para a sua glória. Mas nós temos nos afastado desse lugar e não temos dado frutos, não temos glorificado a Deus, porque nós temos deixado a vida passar, adaptando a nossa vida com a realidade que a gente tem enfrentado e temos estado estéreis na presença de Deus, não temos dado fruto. E aí, quando vem o dia mau, quando vem as dificuldades, nós entramos em desespero, nós não temos paz, nosso coração se enche de angústia porque nós não temos fruto que glorificou a Deus. Os frutos que nós tivemos na nossa vida foi para glorificar a nós mesmos, para adaptar a nossa realidade ao que a gente achou mais confortável. Mas Deus hoje traz para você isso. As coisas que te enfurecem, as coisas que te indignam, as coisas que deixam... Deus está querendo chamar a sua atenção para confrontar você lá no íntimo. Davi falou assim, olha, enquanto eu calei o meu pecado, lá no Salmo 32 ou 33, eu acho que fala assim, envelhecer os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Às vezes você ainda não percebeu, mas a iniquidade já tomou conta de você. Você se acostumou tanto a adaptar a sua realidade com as coisas, usa até textos bíblicos para justificar, às vezes, uma ação pecaminosa, que você não entende que dentro de você cresceu a esterilidade, você é alguém que não produz frutos. Você não tem glorificado a Deus com a sua vida. Você acha que porque você é alguém religioso, que vai na igreja, que faz tudo direitinho, mas no seu íntimo você é alguém que tem sido estéril, não tem dado frutos que glorificam a Deus. Por isso que quando vem o impossível na sua vida, você acha que é ponto final, acabou, que não tem jeito. Por isso que quando vem algo muito difícil na sua vida, você não tem esperança e a sua reação é a mesma reação que alguém que não conhece a Deus tem. Porque pequenas iniquidades, pequenas adaptações que a gente vai fazendo na nossa vida nos enche de esterilidade. Eu e você fomos criados para a glória de Deus. E lá em João 15:8 fala, meu Pai, Ele é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E nós não temos dado fruto por causa do pecado. Talvez você não tenha cometido pecados grandes, pecados reprováveis pela sociedade. Não existe pecado grande e pecado pequeno. Mas são as pequenas iniquidades que vão se tornando tão fortes dentro de nós, que nós passamos a ser pessoas que vivemos indignadas com o erro dos outros. Indignados, nervosos, algo porque o pastor falou, olha o que o irmão fulano de tal está fazendo. Nós vivemos só vendo os outros. E Deus quer que você se confronte a si mesmo. E tudo que te deixou você indignado com o outro é Deus confrontando você para algo que você precisa mudar, não o outro. Você não se preocupa com o outro. Deus assume a responsabilidade de ter criado o outro e Deus vai confrontar o outro, não precisa de você se confrontar. Por que Davi, ele olhou para ele e falou assim, eis que te comprazes com a verdade lá no íntimo. Porque é uma verdade que ninguém vê. Deus conhece a sua iniquidade, a minha.
As pessoas por fora acham que você é uma pessoa muito santa. Alguém muito consagrado, que vive falando do Espírito Santo, que vive falando até em línguas. Mas Deus conhece a verdade no íntimo, e é essa verdade que Deus se compraz. É essa que Ele está te confrontando. Por que você está tão nervoso e com tanta raiva com aquela pessoa? Olhe no espelho. Tem algo em você que Deus está mexendo, que quer transformar, porque Ele quer te tornar produtivo. Ele quer que você dê muito fruto, mas as iniquidades te desligam da videira verdadeira. E o que é iniquidade? Você já se acostumou tanto a pecar, tanto a adaptar a Bíblia para as suas verdades, que você continua pecando, mas nem a consciência nem pesa. Mas Deus hoje manda confrontar você e mandar você olhar no espelho. Enquanto você está olhando para a vida do outro, indignado com o que o outro está fazendo, deixando de fazer, olhe para o espelho. Senhor, por que eu estou com tanta decepção? Por que eu estou com tanta raiva de fulano? Por que esse assunto mexeu tanto comigo? Deus vai revelar para o seu coração o que revelou para Davi. Davi, esse homem aí que você está indignado, que pegou a ovelha do homem pobre, é você. É você. Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos de Deus. Tem alguma verdade escondida, pronto para ser derramada em sua vida como sabedoria. Se você tem visto pessoas prosperarem, pessoas dando fruto e você não sai do lugar, presta atenção, existe uma verdade dentro de você que Deus está te confrontando. Confesse o seu pecado e deixa. Confessa e deixa. Eu estou falando aqui com vocês que ontem a Ludinha, acho que ela não está aí hoje, minha parceirinha de academia. A gente, além de sair para academia de manhã, a gente ainda marcou um encontro à noite. A gente, lá umas 5 da tarde, a gente foi tomar um açaí juntas. E aí a gente estava conversando. E eu estava dizendo isso para ela. Muitas coisas eu achava assim, era meio errado. Mas como a situação que eu estava vivendo, isso se encaixava dentro da situação que eu estava vivendo. E aí eu disse para ela, Deus me confrontou e me mostrou que era pecado. Eu tive atitudes na minha vida que eu falava assim, não, eu vou ter essa atitude por causa disso. Por que está acontecendo isso? Eu vou ter essa atitude, mas era atitude de pecado. Mas para ter ali uma, como é que fala? Uma convivência, um conforto. Aí eu estava dizendo para ela, a gente estava conversando, né? E eu falei, Deus mostrou para mim que é pecado. E eu confessei, pedi perdão e deixei, nunca mais fiz. Nunca mais falei dessa forma, nunca mais falei desse jeito. Porque às vezes nós ficamos pegando e fazendo pequenas adaptações. Isso é iniquidade, porque a gente sabe que é pecado, mas a gente, mas justifica. Não tem justificativa para fazermos coisas erradas. Não existe uma justificativa para pecarmos. Se você está justificando com o seu passado, meu pai, minha mãe, Deus fala, eu te acolho. Porque eu te refaço, eu te reconstruo. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, deixa Deus revelar a sabedoria que está escondida para que você glorifique a Deus com os frutos que você nasceu para dar. Enquanto você estiver preso a iniquidades, a pequenos pecadinhos que você vai se adaptando na vida, isso vai crescendo dentro de você e causa esterilidade. Você não glorifica a Deus com a sua vida. Você fica só vivendo numa superficialidade. E o dia mal chega, e quando ele chega, você não tem onde se agarrar. Você fica tão perdido quanto alguém que não conhece a Deus. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, eis que te comprases na verdade, no íntimo, no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Existe uma sabedoria no íntimo do seu ser que Deus quer revelar para você. Deus quer que você o glorifique.
e que você dê muito fruto. Mas para isso você precisa reconhecer que você faz adaptações com o pecado, que você faz algumas concessões. Só que você não considera pecado porque ninguém viu, porque ninguém sabe. Mas nada existe oculto aos olhos de Deus. O dia que você se adaptou a essa meia-verdade, que é uma mentira completa, Deus estava presente. E Deus quer curar você no íntimo, no recôndito do seu ser, porque é lá que reside a salvação de Cristo para você ou a perdição. Então, o que te deixa nervoso? O que está te indignando aí? Deus está confrontando você com alguma coisa que você precisa mudar. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, obrigada porque o Senhor é bom. Nos ajude a ficar atentos aos conflitos internos, às nossas indignações. Nos ajude a estar alertas para te ouvir. Muitas vezes nós estamos achando que o erro está no outro, mas o Senhor está usando a vida do outro para mostrar um erro que está dentro de nós, que nós precisamos mudar de vida, nós precisamos mudar de atitude, para que a gente dê fruto tanto no dia bom quanto no dia mau, para que não haja diferença do caos, do vale ou da montanha, em qualquer lugar que nós estejamos. A tua paz, que excede o entendimento, vai nos manter de pé e firmes, dando frutos em qualquer estação do ano, porque é para isso que o Senhor nos criou, para o louvor da sua glória. E esses frutos te glorificam, e nós queremos te glorificar com a nossa vida, porque nós sabemos que na tua presença é o melhor lugar do mundo. É o lugar onde nós entramos no descanso e não na perturbação que a humanidade tem vivido todos os dias. Nós vivemos num lugar paralelo, sobrenatural, onde o Senhor nos faz andar em paz, nos faz andar desfrutando de uma alegria que ninguém pode dar, mas o Senhor pode nos manter de pé e nos fortalecer. E as pessoas que estão perto de nós também são atingidas por isso, porque o Senhor sempre derramará tudo que a nossa alma precisa. E quem estiver perto de nós será atingido por essa onda de amor, essa onda de paz que nós só temos na tua presença. Visita o nosso íntimo, onde nós precisamos mudar. Espírito Santo de Deus, revele para os meus irmãos, assim como o Senhor tem revelado a mim, para que eles também possam desfrutar de um caminho mais leve. Tem sido tão pesado, tem sido tão árduo, porque precisam olhar para dentro de si e se libertar de prisões da iniquidade. Em nome de Jesus, que todos vocês que estão aqui, que estão precisando de uma cura, porque estão doentes fisicamente ou enfermos na sua alma e espírito, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado e seja liberto em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.